Eu me lembro nitidamente como se fosse hoje. Umas 9 da manhã, um dia frio, e eu senti toda aquela sensação novamente voltando para o meu corpo. As minhas mãos começaram a suar, meu coração batendo muito forte, como se ele fosse sair pelo peito. Uma sensação de enjoo, uma vontade tremenda de chorar e de ir embora dali. Naquela época eu não sabia o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, mas era algo muito frequente. Mais uma aula de inglês na escola. E essa era diferente. A professora só falava em inglês na sala. E aquela cena clássica de todo mundo com a cabeça baixa para não ser escolhido para ela para responder alguma coisa e que na verdade não tinha entendido. Bom, ela resolveu que cada pessoa ia fazer uma mini apresentação sobre como tinha sido o final de semana. Em inglês, valendo a nota do semestre. Hoje é até engraçado eu te contar isso, porque na minha cabeça é algo simples. Mas naquela época foi suficiente para se tornar um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. A pior parte é que além de ter que falar tudo em inglês, a cada palavra em português que a gente usasse, a gente perderia um 10º. E isso na palavra da professora, tá? Uma piada mesmo, mas que me fez eu me sentir muito mal. Com um nível de ansiedade nada normal para uma criança. Eu já estava imaginando todo mundo rindo de mim e do meu inglês, que eu nem sabia falar. E isso na frente da sala inteira. A cena ainda é muito nítida para mim. Eu decorei uma mini apresentação inteira que eu preguei de uma atividade do livro para falar na frente da sala. E fui lá, gaguejando mesmo, com as pernas tremendo. E se você me perguntar agora o que eu falei naquele dia, eu não vou lembrar de nada. Afinal, eu não aprendi nada. A última cena que eu me recordo com nitidez e com consciência é uma sensação de estar flutuando, o silêncio daquela sala inteira olhando para mim. Aquilo ecoava na minha cabeça, uma voz meio turva me chamando "Ih!". E eu não conseguia mais movimentar o meu corpo e me manter ali em pé. A última coisa que eu lembro é ter colocado tudo para fora. Tudo! Literalmente, mesmo. Na frente da sala inteira, tá? Um desastre. Um desastre para minha dignidade e para minha nota de inglês no semestre. Um único momento suficiente para que eu não conseguisse aprender inglês pelos próximos anos. Até o momento em que eu mais precisei dele. E, enfim, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que aprender e ponto. Mas voltar para aquelas aulas de cursinho de inglês, mais uma vez, não ia adiantar. Até eu descobri uma maneira meio esquisita que eu nunca imaginei que poderia dar certo e que me fez falar inglês muito mais rápido. E ainda me ajudou a realizar um dos maiores sonhos da minha vida. Eu sou a Bia Arantes e hoje eu vou te contar um pouco da minha história, como eu aprendi inglês de uma forma inusitada e como isso ajudou a falar muito mais rápido do que o normal. Se você ainda não me conhece da televisão, eu já fui a Alexa na Malhação, a Cecília em Carinha de Anjo, a Brice em Deus Salve o Rei, a Valéria na novela Órfãos da Terra, entre vários outros papéis na TV, no cinema, alguns quadros aqui no YouTube e fiz até a Dança dos Famosos do Faustão. Muita gente me pergunta como eu aprendi inglês e hoje eu quero compartilhar a minha história com vocês. Bom, a minha história com inglês é antiga, né? Eu cresci lá em Minas Gerais, numa cidadezinha do interior, chamada São Sebastião do Paraíso. E assim como todo mundo, eu tive o contato com o inglês da escola. Quem nunca, né? Aquele querido verb to be. Mas além do verb to be da escola, eu também estudei em cursinhos de inglês um pouco mais tradicionais. Foram alguns anos da minha vida frequentando aulas de inglês sem sair muito do lugar. Eu lembro que quando eu tinha alguma situação em que eu precisava mesmo falar inglês, eu morria de medo de falar, eu travava. E eu acho que isso aconteceu porque teve um episódio muito específico quando eu ainda estava na escola. Então, quando tinha que ir para a prática, colocar o inglês para fora, dava aquela apertada no coração que eu nem sabia para onde correr. Eu lembro até que todas as vezes que eu tentei fazer os cursinhos, tinha uma lista enorme de verbos para eu decorar. Achava a pronúncia também um pouco difícil, meio enrolada. Na verdade, eu passei muito tempo fingindo que eu estava aprendendo, mas eu não via assim tanta evolução. Eu me sentia insegura. Mas enfim, eu segui a minha vida. Usava um embromation aqui e ali. Toda a minha adolescência, até eu vir para o Rio e fazer os meus primeiros testes. E depois de já ter estreado aí em algumas produções, em 2019 veio a oportunidade de fazer uma viagem para Orlando. E era um sonho aquela viagem para mim. Mas daí, sabe aquela história do inglês que eu te contei antes? Veio tudo à tona de novo.
Só de pensar que eu teria que falar inglês lá na viagem, eu me desesperei. Eu chegava a suar frio só de imaginar os perrengues que eu ia ter que passar por não me saber me comunicar lá fora. Eu comentei isso com a galera do set que eu estava gravando na época. E aí alguns colegas me disseram que tinha um grupo meio secreto de professores que prometiam ensinar inglês muito mais rápido para essas situações em que você precisava falar logo, sabe? E que era meio restrito ali para a galera mais famosa e que tinha alguns colegas que já tinham aprendido com eles para gravar uns trabalhos específicos. No início eu achei super esquisito, mas como eu estava realmente precisando, eu pensei, por que não, né? Tinha viagem marcada e eu fui atrás desse grupo secreto aí. Acontece que os professores não tinham site, nada. E eu só consegui ser atendida porque um amigo meu me indicou. E aí abriram uma exceção para mim na época. A lista de espera deles era gigantesca. E a suposta escola, aquele grupo de professores que eu não tinha entendido muito, ficava num prédio muito bonito, bem reservado aqui no Rio. Eu subi no elevador com aquele friozinho na barriga, né? Porque me veio todas aquelas lembranças das aulas que eu fiz e que não tinham dado certo. Daí, a primeira surpresa que eu tive é que a sala de aula deles era totalmente diferente. Não era bem uma sala de aula. Eu imaginava algo super comum, sabe? Carteiras, professor lá na frente, quadro e tal. Aí eu cheguei, era uma sala de reuniões super executiva. E me veio um professor, um cara normal, com cara de professor mesmo, me cumprimentou. E eu já comecei a gelar na hora, né? Bia, qual é o seu nível de inglês hoje? E eu entendi algumas coisas, mas eu não estava falando nada, né? Aliás, para sair qualquer coisa da minha boca, eu tinha que ficar ensaiando. Eu não lembrava muito bem como eram as construções das frases. Eu acho que eu tinha voltado para estaca zero de inglês, mesmo passando por cursinhos. Eu realmente tinha esquecido o pouco que eu aprendi. Aí eu também não praticava muito, fica difícil, né? Sentia medo de falar, muita vergonha. E aí ele falando comigo, eu ia respondendo no início, meio com vergonha. E o mais estranho é que a conversa era em português mesmo, assim. Fui ficando mais confortável, tipo um bate-papo. E quando eu fui parar para realmente perceber, porque era tudo muito natural e divertido, a gente conversava sobre os meus gostos musicais, filme, família, sobre as gravações, etc. Fui ver, o meu inglês saiu. E eu estava conseguindo desenrolar um papo com o professor naquele momento. É claro que às vezes dá aquela engasgadinha, mas ele ia lá e me mostrava como era em português mesmo, e eu não precisei ficar pensando muito nas palavras. Elas foram simplesmente, enfim, saindo. Era só uma única aula, e depois eu voltei lá para mais uma. Porque, enfim, eu já tinha viagem marcada, né? E, gente, o preço não era lá o dos mais baratos. Outros artistas, jogadores de futebol, essas pessoas que precisavam aprender inglês e muito rápido, eram os clientes desses professores na época. Mas, em resumo de tudo, eu me senti muito mais confiante. Aprendi o que eles chamam de inglês operacional. Aquele que você consegue se virar, sabe? Eu fui para minha viagem, cheguei lá, fiquei um pouco receosa, mas precisei botar o inglês para fora. E depois que eu fui conversando, ele simplesmente fluiu com muito mais naturalidade. E o melhor, eu não tive que depender de ninguém para nada. Eu pedia minhas refeições, e olha que eu achei que fosse uma coisa difícil de aprender inglês, hein? Tinha muita dificuldade com a gramática, eu não entendia nada, eu travava na hora de falar. Mas o que ajudou a deslanchar no inglês foi o método que eles usavam, falando português mesmo. Eu me sentia super confortável. E eu acho que isso ajudou, né? Eu reconhecia algumas frases no português e só depois transferia para o inglês. Daí não precisava ficar aprendendo gramática e nem aprender tudo do zero, porque são algumas estruturas e palavras muito semelhantes às que a gente já conhece. E é por isso que dá para economizar muito tempo e aprender inglês muito mais rápido. E como eu precisava viajar em pouquíssimos dias, eu aprendi os vocabulários mais essenciais. Vocabulário suficiente para que eu pudesse me comunicar com segurança mesmo, sem travar, sem ficar com medo. E quando você aprende esse vocabulário base, você consegue se virar em viagens, conversar, assistir filmes e etc. O incrível mesmo é que eles catalogaram um total de 500 palavras mais usadas no dia a dia de falantes do inglês. E mais de 20% dessas palavras são extremamente parecidas com o português. Por isso que se tornam muito mais fáceis e naturais. Aprendi também algumas estruturas, que eles chamam de blocos, que foram super coringas para que eu conseguisse me comunicar em diversos contextos. E só trocar uma palavrinha ou outra ali. Tudo que dá para replicar, que te deixa confortável para aprender e que flui muito mais naturalmente. E claro, depois que eu vi que eu era capaz de realmente falar inglês na viagem, foi um super salto, em questão de dias até. Eu fui avançando mais.
E estudando ali no dia a dia mesmo, até eu chegar na fluência. Mas imagina, eu que fiquei anos estudando, travada, consegui me comunicar em inglês em poucos dias? Isso até parece um milagre para mim. Mas daí o pessoal me explicou por que isso funciona. Os mecanismos que tem no nosso cérebro e até na origem das duas línguas, que é a mesma. O mais engraçado é que a galera usa essa metodologia para falar rápido, sabe? Eu preciso fazer uma viagem semana que vem e eu preciso resolver isso. Para você ter uma ideia, até a embaixada americana usa isso para treinar os funcionários que precisam falar inglês todo dia ali. Enquanto isso, a gente passando perrengue nos cursinhos, né? Mas funciona. Desde a galera que não sabe nada de inglês até para pessoas como eu, que entendia, mas não falava. E é meio louca essa minha história. Às vezes é até inacreditável, mas realmente funcionou. E é incrível como o repertório que a gente tem no próprio português pode ser um atalho para aprender muito mais rápido e ter acesso a muitas oportunidades que, enfim, só quem fala inglês tem acesso. E eu sempre fui muito cabeça dura, tá? Então, saber que isso tudo tem respaldo da ciência e também ver os resultados assim tão de perto, de gente que eu já conhecia e até eu mesma, foi muito legal. Por isso que eu decidi te contar essa história aqui hoje. No link da descrição eu vou deixar um material completo mostrando com todos os detalhes como esse método funciona na prática. Exatamente todos os passos que eu segui e como o português foi o principal responsável por fazer tudo isso acontecer de forma muito mais natural e intuitiva. Se você precisa aprender inglês muito mais rápido, clica lá e confere o que eu preparei para você.